Olá, estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco com o líder do PRB na Câmara e jornalista também, o deputado Celso Russomano, de São Paulo. Deputado, a gente já tem uma série de perguntas aqui, o Zé Maria tem outros, então a gente vai tentar fazer aqui rapidinho para poder atender os nossos telespectadores, estão mandando uma série de perguntas para cá. O Emilson, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, ele quer saber se, no caso ele pergunta sobre o INSS, se a razão que levou à demissão do presidente do INSS reforça o discurso de se preencher cargos de primeiro escalão com nomes técnicos. Pois é, o técnico, ele vai bem, né, assessorando o político. Tem que ser, porque tem que ter um pouco de jogo de cintura, a pessoa precisa saber como conduzir as coisas. O técnico, às vezes, ele é muito fiel ao tecnicismo dele e acaba esquecendo que as pessoas têm vida, que elas têm sentimento e que não são números simplesmente, que são pessoas. Então, eu acho que tem que mesclar uma coisa com a outra para dar certo. Não pode ser nem muito técnico, nem muito político. O Marco Azevedo, de Maceió, ele faz uma pergunta interessante. Boa noite, deputado, sou seu fã enquanto repórter, não conheço como político, mas gostaria de saber do senhor qual a região que elege mais corrupto no Brasil. Boa pergunta, né? Eu vou responder com uma simplicidade muito grande. E quem não sabe votar, infelizmente, a gente precisa ensinar o nosso povo a olhar direitinho para quem que a gente está votando. Aí ele complementa aqui, de que adianta eleger um presidente honesto sem uma renovação razoável no Congresso? Pois é, esse é um processo que vem da sociedade. Não se esqueça, né, Marcos, né? Marcos, que todos os políticos vêm da sociedade, né? Eles não são pessoas que vieram de outro planeta e aterrizaram aqui para serem políticos. Então, a sociedade coloca essas pessoas para fora. Posso te garantir que dentro do Congresso Nacional existem pessoas sérias e existem pessoas que não são sérias. A gente tem que separar o joio do trigo. Aqui tem uma pergunta, mais uma do Emilson. Ele quer saber qual o vosso arranjo político com João Dória para a eleição a governador de São Paulo. Não tem arranjo político, tem propostas, né? A gente, quando apoia alguém, e ainda não está definido isso, né, o partido está definindo, quando a gente apoia alguém, a gente apoia pelas propostas e pelo que vai trazer. Às vezes a gente erra, todo mundo erra, né? Mas a gente procura acertar, o PRB procura sempre acertar. E eu, como líder do partido, tenho obrigação dupla de acertar. Deputado Russomano, Raimundo Santos, do município de Baião, estado do Pará. Como você falou que economizou dinheiro para suas ações, ótimo. Agora, como é que os outros só pensam em roubar? Pois é, eu acho que cada um sabe do que faz e o que deve fazer, né? Eu considero uma separação muito grande do honesto e honesto. Você não conhece uma pessoa que está meia grávida e não vai nascer meio filho, né? Também não existe meio honesto, né? Ou é ou não é. E eu acho que cada um tem que conduzir a sua vida da maneira correta. Se não está feliz com o que está ganhando, faz que nem eu faço. Às vezes eu trabalho 16 horas por dia para me sentir satisfeito com o que eu estou ganhando. Então, é desse jeito que as pessoas deveriam se comportar. Tem outro boa noite, o que o deputado pensa sobre o período da ditadura, já que acabou de afirmar que tínhamos ensino e saúde de excelência. Então, eu aproveito e complemento isso aí com essa história que saiu esses dias, que a CIA diz que o então presidente Ernesto Geisel autorizava a execução de pessoas no Brasil. Só para falar o nome, é o Disseu, de São José dos Campos, São Paulo. Obrigado, senhor. Olha, deixa eu fazer uma consideração. Eu nasci em 1956, né? Quando, na década de 60, eu era um garoto. Eu cresci até a década de 70 ainda com os militares no poder, e de ditadura para o que a gente viveu naquela época, existe uma grande diferença. Ditadura é onde você não pode falar, onde você não pode nada. O que a gente tinha, né, era limites para as coisas naquela época, mas não posso dizer que era uma ditadura, porque nós tivemos eleições para deputados, para senadores, já tivemos uma época que tinha alguns senadores que eram biônicos. Depois nós começamos a ter eleições para governadores, tivemos também uma época de governadores indicados,
Mas esse processo foi Foi se muito desfazendo. lento, né? A Exatamente. abertura realmente custou um pouco. Exatamente. Mas, assim, de você estar proibido de fazer as coisas, proibido de sair do país, proibido de viajar, situações como o que você vê em Cuba, você nunca viu. Né? Em Cuba, eu tive várias vezes em Cuba e infelizmente, para as pessoas saírem de lá, ou saem casadas ou saem fugidas. Não tem como sair. Isso é uma ditadura, né? Uma ditadura é o que está vivendo a Venezuela, né? Com 50 mil pessoas foragidas da Venezuela aportando aqui no Brasil. Isso é uma ditadura. Eu acho que a gente não viveu. Mas nós vivemos uma ditadura. Nós tivemos tantas denúncias de tortura, a gente tem um vasto material, vasta... E tivemos também de outro lado, é verdade, você tem toda a razão. As pessoas não podiam manifestar a sua opinião abertamente na TV, como nós estamos fazendo hoje, né? Naquela época. Eu era pequena, eu era uma criança, como o senhor também. Mas a gente ouve relatos, né, de pessoas mais velhas. E a gente tinha censura na televisão, tinha censura, né? Existia, mas aquela ditadura que a gente vê no país, como aconteceu... Não fechavam, não chegou ao ponto de fechar as fronteiras, de fechar a fronteira, tal como país. A gente viu lá atrás na União Soviética e outras... Mas era uma ditadura e a pergunta da Denise é exatamente isso. Esse memorando da CIA comprova que não era uma ditadura tão simples assim, né? Era uma ditadura pesada que executava, que tinha pena de morte. Então, outro dia eu estava discutindo aqui, né, o que aconteceu com o dinheiro da Previdência, né? Então, o dinheiro da Previdência foi gasto no término da construção de Brasília, na Ponte Rio-Niterói, né, em Furnas, na Itaipu, etc. e tal, né? Aí, quem que a gente vai responsabilizar para trazer o dinheiro de volta? Todos morreram. Então, o que nós estamos discutindo aqui, eu acho que quando a gente fica olhando para trás, é muito ruim. Verdade, é um resgate histórico para olhar para frente. Exatamente. Né? Precisa olhar para frente. Né? O senhor acha que não houve ditadura? Não, eu acho que a ditadura propriamente dita não houve. Nós tivemos restrições, mas não ditadura. Você não era impedido de sair do país. Tem mais uma pergunta aqui do Emilson. Ele quer saber se o senhor é a favor da revisão da lei da anistia, que já existe aí essa discussão no ar. Obrigada, Emilson, mais uma vez. Eu acho que a gente sempre tem que rever a legislação, né, nossa, em todos os sentidos. A gente tem que sempre aprimorar para fazer o melhor, né, e a gente não pode viver nem ditadura de esquerda, nem ditadura de direita. Né? E eu acho que hoje os militares têm tido uma postura muito clara de que, olha, nós estamos aqui para preservar a paz no país, não para administrar o país. E aí ele completa aqui, ele diz assim, no momento em que há desejo de intervenção militar por uma parcela significativa da população e comandantes militares opinando pelo Twitter, querer que o STF reveja a lei da anistia não é temerário? Então, comandantes militares, nós temos visto alguns militares se pronunciando através das redes sociais, mas alguns deles nem estão mais, né, no exercício da sua função de militar, estão na reserva. Né? Eu acho isso temerário demais. Eu acho que qualquer intervenção é ruim. O que a gente precisa é aprimorar a democracia. Então, a gente tem ondas, né? É como uma onda de mar, né? Ela vai lá em cima, depois ela cai. Ela cai, despenca de um jeito, aí vai até a gente chegar ao equilíbrio. O Brasil precisa do equilíbrio democrático e passa pela sociedade brasileira, e eu acho que a gente tem que continuar fazendo com que isso, de fato, aconteça. Né? De que forma? Elegendo boas pessoas e apurando, separando o joio do trigo. Deputado, a gente tem notado aí uma grande ausência de lideranças. Essa situação confusa na disputa pela presidência já denuncia de que faltam nomes, faltam candidatos à presidência da República, e não é só a presidência, vários governos estaduais. A que o senhor atribui essa falta de liderança, esta não reposição de líderes na política? O que aconteceu? Os partidos políticos, voltam ao mesmo, insistindo, precisam oxigenar, precisam de novas cabeças, precisam criar novos líderes, porque senão nós vamos viver o que nós estamos vivendo. Aí o pessoal fala assim, mas quem está aí estava antes da ditadura e está depois da ditadura, já que vocês estão falando de ditadura militar, etc. Tal. Eu digo o seguinte, quem está aí não abandona o poder, né, não abre espaço para os novos, aí você não tem renovação, não tem oxigenação.
precisa abrir espaço, os partidos têm que fazer esse trabalho, nós precisamos pensar que o Brasil precisa de líderes para os próximos anos, né? E os que estão aqui, já têm idade, né, tem que deixar para os que estão chegando, né? E esse processo eu vou fazer daqui a um tempo também. A força do capital não foi importante para essa falta de líderes, não? Eu acredito que, em determinado momento, nós que hoje vivemos... a líder é quem tem dinheiro para investir em campanha dos outros, inclusive. Nós, em determinados momentos daqui do Brasil, as pessoas dizem, não se mete com política, não, isso daí não vai dar certo, etc. Pois foi mais ou menos o que tirou o Luciano Huck, né? Por exemplo, do quadro aí de pré-candidatos, Joaquim Barbosa foi pelo mesmo caminho, ou seja, é muito difícil, então, o novo na política. A pessoa, quando vai para a política, tem que ter noção de que a vida dela, privada e pública, está exposta. E quem não consegue conciliar isso, entender esse tipo de coisa, sofre demais. Eu já sofri muito na minha vida, principalmente quando inventam coisas que não são verdadeiras, né? Como você estava dizendo, Denise, não é nem fake news, né? Na verdade... Se é fake, não é news. Né? Se é fake, não é news. A gente tem repetido isso muito aqui também. Então, mas você está sujeito a essas coisas, está sujeito. E é muito difícil para uma pessoa técnica, né? Para uma pessoa que viveu a vida dela, né? Da maneira correta, certinha, aceitar esses ataques. Ataques como esse, veja, foi só o Luciano apontar nas pesquisas. O Luciano é meu amigo há muitos anos. Foi só ele apontar nas pesquisas, né, como um candidato forte, que os ataques começaram a investigar a sua vida. Qual foi o seu conselho para ele? Qual foi o seu conselho para ele? O meu conselho é que, para quem quer ser candidato, não é só para ele, para quem quer ser candidato, que você não sabe o que vem pela frente. Conversei bastante isso com o Flávio Rocha. Flávio, você vai estar exposto, a tua família vai estar exposta, a sua empresa vai estar exposta, todos os seus negócios estarão expostos. Você tem certeza? Ele falou, tenho. O nosso tempo está acabando. Agora, as redes sociais, no período de campanha, o senhor acha que elas vão ser aí o terreno mais fértil para essas mentiras? Então, mais uma vez, lembrando, se é fake, não é news, é uma mentira nós estamos mesmo. Agora, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer isso antes do término como é que se diz? Antes das eleições, votar a lei de proteção de dados, né? E aí vai haver responsabilização daqueles que começarem a inventar e mentir e fazer pelas redes sociais ataques, né, que não têm consistência, que não são verdadeiros. Essas pessoas responderão criminalmente. Eu acho que a gente está num momento em que o mundo discute, né, a proteção de dados, né, e o Brasil está nesse processo e nós vamos ter que apurar o que é verdadeiro do que é falso. Porque hoje a gente recebe tanta coisa pelo WhatsApp que a gente não sabe se é verdadeiro ou é falso. Notícias mais escabrosas. Às vezes eu vejo a notícia e as pessoas não têm o trabalho nem de pesquisar para ver se aquilo é verdadeiro. Acabam repassando para um monte de gente, né, achando que estão fazendo um bem à sociedade. Por exemplo, só para encerrar aqui a nossa história, né, o pessoal manda por WhatsApp dizendo, olha, compartilha essa foto de uma pessoa doente, cada compartilhamento dessa foto a pessoa vai ganhar 1 centavo e não sei o que lá. Mentira, gente, não existe nada disso, né? E as pessoas repassam para todos os seus contatos achando que estão ajudando alguém e não estão ajudando absolutamente nada. Isso é a mentira que é pregada pelas redes sociais e que, infelizmente, as pessoas acabam acreditando. Perfeito. A verdade, ela prevalece sempre, né? A gente fica por aqui no Frente a Frente. Eu queria agradecer primeiro o deputado Celso Russomano, veio diretamente lá do plenário da Câmara dos Deputados, o plenário estava lotado, e veio aqui para essa conversa aberta, franca, na mesa redonda. Obrigado, deputado. Eu que agradeço estar com vocês, Denise, Zé Maria. Obrigado pelo convite. O Neto, que está lá em cima agora e daqui a pouco está aqui com a gente. Muito obrigado por estar aqui na Rede de Vida, foi um prazer muito grande. O Neto que ele se refere é o João Monteiro Neto. João Monteiro Neto. Nosso diretor que está aqui em Brasília, assistindo diretamente aqui dos estúdios da Rede Vida aqui na capital federal. Denise, obrigado, mais um Frente a Frente. Pois é, né, Zé Maria? Eu vou tirar 2 semanas de férias, nas próximas 2 semanas, o Zé Maria que vai estar aqui com vocês. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. E obrigada a você que nos assistiu. É isso, muito obrigado. E lembrando sempre, o voto é sua arma e entender de política é necessário. A política faz a sua vida, faz a sua educação, a sua saúde, né? E define todos os seus passos.
Muito obrigado, muito boa noite. Fique aqui mesmo na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida, com as principais notícias do mundo e do Brasil. Obrigado, boa noite.